Salve, salve família! Estamos aqui para complementar a parte 2 de uma história um pouco mais detalhada da raça de Lyra, o princípio da raça ariana, que tem esse nome porque ela foi criada no planeta Aria. E primeiro a gente fez um vídeo resumindo toda a história, a gente vai deixar um card aí para vocês. E em seguida a gente pegou a história um pouco mais ampla, contém no livro do Rodrigo Romo. Passamos metade do conteúdo no outro vídeo que também vai estar no card, e essa é a segunda parte. Vamos lá? A dualidade racial e genética. Para que possa entender melhor essa questão, teremos de voltar no tempo, como já foi descrito nos livros da linha Voronandek. Há muito tempo atrás, antes dos 12 superuniversos estarem estabilizados nas atuais constantes gravitacionais de tempo, cerca de 260 milhões de eons de Havana, o filho paradisíaco Mitch-Ham-El, junto com Starhair e Manu Aurelis, chegaram a uma nova proposta de criação que se baseava no amor incondicional e na fusão de todas as partículas monádicas criadas dentro da própria fonte que tudo é. Essa proposta era inédita e ia de encontro a tudo que até então tinha sido criado e sustentado pelas orbes criacionais de então, pois a formatação criacional partia do princípio que toda criação e forma de vida era propriedade de seu criador e estava submetida a ela de forma incondicional. Aqui surge a questão da submissão a Deus e de servir a Deus, como todas as religiões terrestres e de outros povos estelares sustentam até o presente momento. A oferta gerada pelo grupo de Mitch-Ham-El e Starhair se baseava em uma proposta de ascensão cósmica de todas as partículas criadas por eles e que com isso se pudesse efetuar uma transcendência total cósmica para novos patamares, além da estrutura dos 12 superuniversos, conseguindo assim chegar à malha dos 144 superuniversos, como de fato foi feito. Isso gerou um choque criacional e um confronto de interesses entre os seguidores e sustentadores da proposta original de submissão e os que seguiram a proposta crística universal, gerando assim a dualidade, a separação de interesses e o início do gigantesco jogo de xadrez estelar ou cósmico. Essa situação gerou a dualidade dentro do universo e um movimento criacional e rotacional em toda a estrutura dos universos, na busca da perfeição da ascensão e do aprendizado por parte de todas as partículas envolvidas no processo do universo pessoal de cada alma que foi criada a partir desse momento. Em todos os universos conhecidos ou a serem criados, surgiu uma nova oportunidade entre a matrix de controle original e a nova oferta de que cada alma e partícula é uma partícula íntegra de Deus Fonte e que pode retornar à mesma com todas as capacidades da mesma na totalidade do seu amor e do seu aprendizado. Aqui, então, todas as outras raças que não tinham recebido originalmente essa condição buscavam um caminho para chegar a essa nova oferta. Surge, então, a engenharia genética entre todas as raças e grupos estelares dentro da busca das respostas para essa nova oportunidade de gerarem híbridos com a somatória de capacidades estelares e divinas de seus criadores e das matrizes cósmicas existentes em cada plano cósmico. As raças que representavam as antigas matrizes de seguidores e de submissão escolheram, através da tecnologia, criarem espelhos fractais junto com o material genético adâmico para que dessa forma pudesse conseguir entrar na malha fractal crística universal que estava destinada a essa nova raça. Esse movimento gerou a condição cósmica interessante de que todas as outras raças, com o passar do tempo, acabariam por entrar dentro de uma nova frequência, onde os conceitos do amor incondicional passariam a ser parte de sua nova etapa de aprendizagem e deixariam com o tempo o padrão resoluto de submissão e de escravidão. Esse era inicialmente o projeto e o desejo do orbe superior. No entanto, nem todos os grupos realmente queriam esse tipo de situação, que ela se propagasse e gerasse uma anarquia no poder obtido até então. Eles não queriam perder o poder, esses seres criadores. Isso viria a gerar grandes movimentos de guerrilha estelar e de confrontos ideológicos nos diversos orbes da criação, mesmo entre as esferas de 16D e 22D, onde teoricamente as esferas já estavam elevadas o suficiente para poderem dessa forma estabelecer o equilíbrio entre os diferentes fluxos do tempo e do espaço em cada realidade que estava sendo plasmada e tutelada pelos grupos de poder.
Aqui, as diversas realidades paralelas do universo começaram a se intercambiar, devido à existência de milhões de fractais das diversas raças do universo e de seus criadores, que escolheram matrizes e objetivos definidos para seus filhos. Muitos desses objetivos não eram e ainda não são de orbe crístico como se imagina. Apenas trata-se de experiências cósmicas de duração limitada para expressar a vida e entender a vida entre as diversas dimensões e respectivas energias e emoções que cada uma delas dentro da racionalidade desses seres pode gerar. Vou abrir aqui para fazer um parênteses. O que eles queriam? Experienciar as vivências dos seus filhos através da existência individual deles, porém eles não queriam, e alguns ainda não querem, que esses fractais ascendessem para dimensões e esferas acima das que eles habitam. Voltando. Assim, aqui entramos em uma situação delicada que nem todas as formas de vida foram criadas para serem felizes, mas antes para serem experiências de aprendizado por parte de seres de outros orbes mais elevados e mais densos. E isso vai de encontro a tudo que foi ensinado dentro dos conceitos religiosos da humanidade, pois coloca que Deus não é a bondade que todos acreditam. No entanto, temos que lembrar que não estamos falando de Deus, mas antes de seres diretamente ligados a Ele, que dentro do seu conhecimento e sabedoria tem outros planos que não fazem parte do holograma de amor incondicional, ou do que entendemos, ou melhor, do que nós humanos da Terra acreditamos ser esse amor incondicional. Estamos, portanto, tocando em uma ferida muito profunda da humanidade terrestre e de muitas outras do passado, na qual se deram conta de que as divindades faziam aquilo que lhes interessava e não aquilo que acreditávamos ser o amor e a justiça divina como procuramos entender ou acreditar dentro dos cultos religiosos. Essa situação é algo que está diretamente relacionado à disputa de poder entre as forças de Anyotaki, de Andrômeda, e seus seguidores que acabaram por gostar do poder e da linhagem de escravidão em relação às suas criações. Isso acabaria por gerar consequências, inclusive para Anyotaki, pois muitos de seus filhos acabaram por seguir caminhos totalmente radicais e contrários aos interesses do seu pai Anyotaki, gerando guerras sem sentido. Eu falei Anyotaki de Andrômeda, mas antes ele desenvolveu o seu experimento em Arcones, depois ele conquistou a galáxia de Andrômeda. A linhagem de Anyotaki conta com mais de 237 seguidores diretos, que por sua vez possuem uma malha que ultrapassa mais de 6.730 seres e comandantes dentro de diversos setores do universo entre 14D e 20D, que geraram seus próprios planos e projetos sem autorização do Conselho Evolutivo Ascensional e Criacional do Orbe, Voronandek, Melquisedeque e Lanonandek. Essa ramificação de seres de elevado gradiente de energia possuem também tecnologia e conhecimento das matrizes monádicas e da energia Kumara e Moroncial, dentro da manufatura das mônadas e dos Eu Sou, permitindo a clonagem estelar de reservas de material para seus experimentos, mesmo sem autorização do Conselho. Por esse motivo, o abuso do poder acabou se tornando algo muito comum dentro das relações cósmicas e faz parte dos registros de Avona e de muitos outros setores do universo. Com base nesses registros, surgem as primeiras clonagens de supramônadas e de mônadas, dentro de setores afastados dos conglomerados estelares de vida tutelados pelo orbe da luz. Assim surgem os universos experimentais sem luz e dentro de esferas de isolamento como barreiras de frequência ou campos de concentração estelar onde galáxias inteiras eram inseridas de forma a não serem detectadas pelos orbes da luz. Assim surgiram os primeiros grupos de poder das trevas e experimentos de engenharia genética sem autorização que geraram raças e estruturas energéticas de envergadura muito questionável e perigosas para o bem-estar das outras raças, pois a questão do poder sem controle era uma das maiores consequências dessas combinações genéticas dentro do campo de contenção. Dessa forma, surge o poder pelo poder, de forma a criar o alto grau de competitividade. A competitividade estelar é um gene que foi inserido pela raça reptiliana e insectoide, devido a diversos fatores naturais dessas espécies dentro do seu grau de desenvolvimento planetário e de predadores que para sobreviverem.
Esse gene foi inserido em algumas espécies de raça adâmica em alguns setores do universo com diferentes gradientes de intensidade e concentração, justamente para testar o gene crístico, que era parte da pesquisa da maioria dos grupos de poder ligados à linhagem de Anyutak e de outros seres que acabaram por descender dessa linhagem. Dentro da proposta dos servidores da luz, quando se deram conta do ocorrido, escolheram aproveitar esses experimentos para realizar um estudo das capacidades de energia crística dentro desses setores isolados, o que viria a dar origem a universos similares ao de Theta, que é a fonte onde fica localizado o conjunto de 21 galáxias ao qual pertencemos na Via Láctea. O percentual de negatividade e competitividade foi alterado em cada grupo desses universos para realizar um longo estudo das almas e dos grupos monádicos originais e clonados, para se saber efetivamente o verdadeiro potencial da energia crística dentro dos níveis inferiores de energia e na fisicalidade abaixo de 12D. A proposta original desses seres rebeldes, por assim denominá-los, era, na verdade, saber se realmente um ser com alta dualidade poderia expressar o amor e a redenção do Cristo em todos os níveis de energia e com isso descobrirem os genes e os respectivos fractais cósmicos de ligação com essa energia que estava além da estrutura proposta por Anyutak e seus filhos diretos. Na verdade, o que uma parte dos grupos queria era poder realmente romper o poder da submissão. Por esse motivo, os anciões dos dias os ajudaram e colaboraram com eles, para que essa nova linhagem e possibilidade pudesse ser usada como meio de estudo para ambos os lados. Mika e sua respectiva ordem ou organização aceitou e ajudou nos estudos da potencialidade de Cristo dentro dos diversos programas cósmicos da energia espiritual até o plano físico abaixo de 12D. Aqui nesse ponto, o jogo de xadrez cósmico começa a ficar complexo e a ter participação de um número de seres e egrégoras de diversos pontos do universo em vários dos 144 superuniversos que estão baseados ao redor de Avona. Nesse ponto, as coisas começam a tomar uma envergadura muito complexa e interessante. Muito antes mesmo dos universos estarem totalmente formados dentro da egrégora de 15D a 23D. Estamos falando de uma época muito anterior à existência do nosso superuniverso de Orvonton ser formatado e cristalizado como o é neste momento, em um tempo que não pode ser considerado pela linha temporal terrestre. Em outras palavras, o que ocorre é que as forças da luz aproveitam as energias das trevas para aprender e a criarem mais luz. Através do sofrimento e do aprendizado das trevas, dessa forma se formata a dualidade, que tanto se estuda e se buscam respostas dentro das diversas escolas herméticas na Terra. O início de tudo ocorreu há muito tempo antes da formatação dos nossos universos e faz parte de uma constante aprendizagem para ambos os lados. Por essa razão que não existe o bem nem o mal, mas sim uma complementação de energias e de valores de aprendizado e de mestria para todas as partes envolvidas. Por essa razão que Jesus ensinava a não criticar e sim estudar e sentir as situações para que pudéssemos de cada uma delas aprender a nossa lição pessoal e espiritual interna. A partir desse processo surgem os conselhos kármicos e evolutivos em cada universo e setor, onde se fazem necessários para avaliarem o desenvolvimento dos experimentos setoriais do universo e das mônadas, que estão sendo empregadas dentro desses projetos em diversos pontos dos universos. Inicialmente o projeto previa o estudo dentro da egrégora superior, mas depois foi necessário que a densificação fosse feita para os níveis mais baixos de frequência para poderem ser estudados, o que gerou a condição dos superuniversos implodirem gravitacionalmente para esferas abaixo de 12D, como é o caso dos nossos, que são captados pelos telescópios e sondas espaciais. A codificação do DNA de um ser não ocorre nas esferas abaixo de 12D, mas entre 16D e 25D, onde se localizam os fractais das mônadas, que sustentam os campos de energia da divina presença e do espírito. Assim, dessa forma, esses gradientes de energia passam gradualmente para os campos de energia mais baixos até criarem a matéria densificada como o entendem os humanos da Terra no momento. Um livro bom que explica isso é O Livro da Criação, de Rubens Saraceni.
O colapso gravitacional de cada uma dessas realidades acaba por criar a realidade logo abaixo da outra. Portanto, o universo é uma sucessão de degraus de carga vibracional que se explicam sutilmente dentro da teoria M das supercordas. Pai Benedito de Aruanda já falou dessa teoria M aí. Quando o universo chega a seu ponto de colapso, ele abre uma brecha interdimensional para um outro universo, ou outra realidade, que nada mais é do que, na verdade, uma nova constante gravitacional do universo anterior, que foi ajustado para que novas etapas da evolução se desenvolvam sistematicamente dentro dos projetos que foram colocados em debate pelo Conselho Maior. Dessa forma, a adaptação de todas as formas de vida são selecionadas para que possam desenvolver as suas funções e desenvolvimentos espirituais e de alma dentro desses respectivos projetos e sistemas que foram codificados. Essa codificação está diretamente relacionada com a carga estrutural do DNA desde a fonte de sua supramônada e das respectivas mônadas que fazem parte desse conjunto. Aqui entram os mistérios dos Odus estelares e da verdadeira codificação cósmica de um ser e de sua origem cósmica, ou seja, o seu orixá ancestral, a forma primordial, a sua mônada. As combinações de orixás e de frequências da divindade estão justamente dentro desse processo interdimensional que faz parte das diferentes componentes do conjunto desse ser. Esses Odus estão diretamente ligados desde a fonte direta até a programação do que denominamos por enquanto de Eu Sou ou Eu Superior. Assim, dessa forma, o que temos é uma sucessão de codificações que são ajustadas em conformidade com todos os processos encarnacionais dentro das diversas realidades em paralelo que esse ser e suas partículas irão expressar dentro de sua jornada evolutiva. Esse aspecto vale para todos no universo, mesmo para os grupos rebeldes. Eles acabaram entrando dentro desse sistema mesmo quando tentavam manipular de forma isolada e sem valores éticos os seus experimentos genéticos e centenas de raças dentro das diversas dimensões em que eles atuavam e ainda atuam. O que eles tentaram fazer? Os seres que eram criados por Anyotaki sem valores éticos, sem amor incondicional. Eles tentaram pegar o genoma crístico-mahátmico adâmico, que é esse genoma da raça adâmica, da raça ariana, da raça crística em si, e tentaram fazer híbridos para sabotar esse genoma crístico para que eles pudessem transcender para a supramônada sem ter evoluído. Seria mais ou menos isso a grosso modo. A codificação dos Odus faz parte da programação original das altas esferas, mas os grupos de Anyotaki conseguiram efetuar clonagens e replicantes desses Odus se baseando nas matrizes de Avona e de outros setores importantes do universo. Através da influência de seres diretamente ligados a Anyotaki, um desses seres é o Sr. Satã, que representa um alto comandante das esferas rebeldes, que fazem parte da linhagem de criação Lanonadek secundária e que utilizou o nome de Lúcifer como base para manipular informações e códigos da criação em outros universos. E o mesmo foi feito dentro da Via Láctea nos últimos 7 bilhões de anos terrenos. Lembrando vocês que a linha temporal aqui não pode ser aplicada da mesma forma como é aplicada de forma linear dentro da Terra. Estamos falando de realidades paralelas e fora do fluxo linear do tempo terreno. Esses grupos de experiência com elevado grau de dualidade na busca da compreensão do poder do Cristo, dentro da malha fractal do genoma de milhares de raças, criaram um movimento evolutivo em todos os universos. Mesmo os grupos negativos, sem saber, acabaram contribuindo para que novas raças e novas fronteiras do espaço interdimensional fossem aos poucos sendo colonizadas e atingidas pela luz de Cristo em diversas modalidades. Dessa forma, essa energia acabou interagindo com milhares de formas de vida e de realidades, sem que eles tivessem realmente percebido o que estava ocorrendo dentro das respectivas transformações da psique de cada raça e deles próprios, que acabavam sendo contaminados pela frequência dessa energia crística universal. Dessa forma, a malha do Cristo passou a se codificar em todo o universo de forma a gerenciar uma nova forma de vida e de capacitação sensorial em diversos seres,
que seriam posteriormente coroados com a representação de arcanjos, que passariam a avaliar e estudar o processo evolutivo e desenvolvimento de cada setor do universo em relação a esses experimentos cósmicos e estelares. Nesse movimento, a dualidade passou a ser um aspecto de evolução para ambos os lados, e de forma a que a energia de Cristo e as energias seguintes a dessa pudessem entrar em todas as formas de vida do universo. A questão temporal, no entanto, é um outro assunto, pois o processo, em muitos aspectos, passou a ser codificado em linhas de tempo muito longo em relação à durabilidade de cada raça, fazendo com que muitas dessas raças passassem a ter que passar de uma dimensão para outra para assim dar continuidade a seu processo pessoal de evolução, ou mesmo em conjunto racial, planetário ou consciencial. Isso ocorreu com centenas de milhares de formas de vida dentro de todos os universos, onde alguns elevavam sua potencialidade dimensional e outros a diminuíam, de forma a poderem entrar na fisicalidade relativa de seu antigo patamar dimensional. Então, aquela raça de seres aviários, que são chamados de raça Blue Avian, ou seres aviários azuis, ou até mesmo de complexo de memória de Ra, que é o que consta na lei do Uno, que é o mesmo Ra que se manifestava no Egito antes de Marduk tomar esse nome para ele, eles são uma das raças que evoluiu e teve que transcender para uma oitava superior. Só que como muitos fractais deles ainda continuam aqui, eles ficam meio que presos, sem poder vivenciar plenamente a sua evolução. Então eles tiveram que voltar, são a raça dos antigos construtores, são os guardiões dessa parte da galáxia, tiveram que retornar e desenlaçar karmicamente o nó de almas que está feito aqui, deixar encarregados aqui para fazer isso para eles, os novos guardiões. Teve um episódio lá que o Corey Good fala da chegada dos novos guardiões, para eles poderem continuar evoluindo. Tanto esses seres Blue Waves, que são chamados também de seres das esferas, esferas azuis, quanto os seres com cabeça de triângulo, que tem o corpo dourado, que também já foi falado nessa série. Então, voltando aqui. Devido a esse processo, o genoma universal foi adaptado a cada realidade em paralelo e a cada etapa respectiva dessas raças e do processo no desenvolvimento da psique e da alma, para que os grupos monádicos pudessem dessa forma interagir entre eles, entre todas as linhas temporais e realidades paralelas, e pudessem dessa forma efetuar a troca de valores e de experiências. Quando essa situação ficou demonstrada para todos os grupos de poder, o próprio Miyotaki e seus seguidores, junto ao conselho, criaram outro conselho de estudo e que iria trabalhar em paralelo às hierarquias de anciões e de arcanjos para poderem avaliar realmente o processo monádico que estava sendo gerido pelos dois grupos de poder e dessa forma poder efetuar a melhor avaliação possível do processo evolutivo e do desenvolvimento das emoções e racionalidade de cada grupo de poder e dos respectivos experimentos estelares. Notem que a dualidade se manteve, mas ao mesmo tempo ocorreu uma união de interesses, pois a nova realidade dentro do processo monádico estava gerando uma nova configuração da criação que antes nunca tinha sido experienciada dessa forma. Com isso, a nova geometria sagrada do universo começou a se formatar e a propagação dessa geometria a criar novos códigos no universo e no próprio espírito da fonte que tudo é. Assim, dessa forma, a matriz universal do genoma adâmico passou por várias mutações e adaptações para poder atender a muitas raças e intercâmbios genéticos, para poder expressar essa nova matriz do Cristo com outros irmãos, que eram mais antigos e que não possuíam a energia do Cristo em seu genoma original. Isso gerou a ramificação da forma humanoide dentro do universo em centenas de milhares de formas de vida, muitas das quais não se tem conhecimento dentro da humanidade atual e nem das canalizações de ficção científica. As raças reptilianas e insectoides formam as primeiras a efetuar o intercâmbio genético com o adâmico no passado. Depois vieram as raças aquáticas e outras formas de vida etéricas e energéticas. Tudo isso, no entanto, ainda em patamares acima de 12D, a princípio. Com o tempo, esses experimentos iriam ser inseridos abaixo dessa frequência, que poderíamos chamar de fisicalidade. Essa fisicalidade corresponde justamente às frequências dos universos de dualidade, como é o exemplo do universo Theta, ao qual a Terra faz parte.
Assim, cada universo local passou a adotar o seu equivalente a Theta dentro de seus respectivos programas de evolução e de pesquisa, para poder, dessa forma, gerar uma nova condição de estudos e, perante o Conselho, poder gerar um equilíbrio com a dualidade e diminuir os confrontos que ocorreram em inúmeros setores do universo. Todas as formas de vida queriam a capacidade e a oportunidade de poder possuir o genoma do Cristo e do amor incondicional dentro da sua linhagem evolutiva. E aqueles que eram contra, com o tempo acabaram por entender que era uma nova etapa do universo. Ainda hoje existem grupos que não aceitam essa energia e são os respectivos falsos deuses do passado universal e da humanidade da Terra. Mas com calma chegaremos a esses grupos de poder que têm relação com o sofrimento da humanidade e dos outros grupos de poder dentro do orbe de Urantia, que é a Terra. O genoma estelar passou por muitas fases de mutação e de alteração dentro dos respectivos grupos de poder, muitos dos quais passaram a ser seres confederados no decorrer do seu próprio processo pessoal. Isso gerou importantes grupos de apoio ao direcionamento da energia crística e posteriormente a energia mahátmica para o universo e para os respectivos grupos de poder e de treinamento criacional. Aqui a Ordem Voronandek e Melquisedeque desenvolveram um papel muito importante na programação e especificações criacionais e éticas da criação. Tudo isso se baseando no acúmulo de experiências já adquiridas no decorrer de milhões de eons, durante esse processo de confronto entre as duas linhas de poder e de entendimento da criação e do processo que cada grupo teria que passar. Esse confronto gerou uma nova e terceira condição de que novas formas de vida e de aprendizado passariam a ser codificadas para outros universos e dentro de novos parâmetros. Assim, quando a densificação de parte do universo começou a ser manifestada, cada grupo criador e filho paradisíaco gerou o seu respectivo ponto de criação e solicitou aos respectivos grupos do Conselho Voronandek e Melquisedeque uma nova programação para os seus universos locais. A linhagem Melquisedeque ficou com o encargo de gerar o aprendizado e as leis universais da vida, assim como a ligação com a divindade e com a parte superior das mônadas e a filosofia universal. Já a Ordem Voronandek passou a ser criadora dos projetos de criação do universo e a codificação dos Odus universais e do próprio espaço sideral e dos superuniversos, para permitir assim que uma nova consciência pudesse ocupar os universos e através das diversas mônadas que eram e ainda são criadas pela Ordem Voronandek, pudessem atender às solicitações dos diversos conselhos e da Ordem Melquisedeque. Essas duas ordens trabalham mutuamente em diferentes gradientes de energia, mas interligadas, para que o propósito divino possa se manifestar dentro das respectivas etapas de energia pessoal de cada grupo estelar e psíquico da alma do todo. Essa alma do todo representa o foco de união dos conjuntos supramonádicos de cada universo local e dos respectivos grupos de comando e de poder da criação. Assim, toda a malha da criação está diretamente interligada, mesmo dentro dos diferentes gradientes de dualidade de um universo e de seus respectivos filhos. Todos estão ligados a uma enorme malha de energia similar à rede da internet, por assim efetuar uma comparação bem simplificada e pobre. Toda a malha da criação está diretamente ligada aos logos estelares, e estes, por sua vez, a um grupo de distintos conselhos criacionais, que em conjunto organizam o processo da vida e das decisões e pesquisas dentro de cada universo. Cada grupo monádico é sustentado dentro desse conjunto e deles partem os respectivos filamentos que passam a ser os eus superiores, dos quais os fragmentos, denominados almas, se ramificam para a vida dentro das diversas realidades do universo e da forma cósmica que se deseja estudar ou experimentar. Esses logos estelares representam centros de controle e de estudo do processo evolutivo de cada grupo de filamentos e de seus respectivos centros monádicos. Esses logos representam, na verdade, um conselho equivalente ao conselho kármico, que estuda o desenvolvimento de cada partícula divina dentro dos seus experimentos. Essa ligação é efetuada através da malha de corpos sutis que cada raça possui. Aqui entra o fractal cósmico de cada raça em relação à sua proposta original. As diversas combinações de genomas realizam um aumento
e equivalência de frequências corporais entre muitas raças, mas nem sempre foi conseguido efetuar a equivalência do fractal adâmico com mais de 3.600 dentro da malha dos 144 superuniversos. Esse fractal adâmico é único nessa configuração e permite que os outros fractais sejam absorvidos por eles e elevados a um patamar superior de energia e de consciência cósmica para cada partícula envolvida. A diversidade de frequências do fractal adâmico é um dos maiores mistérios que as outras raças têm querido estudar e acoplar ao seu genoma. Isso fez com que as mônadas e as supramônadas entrassem em constante poder associativo de intercâmbio para que pudesse ocorrer uma absorção parcial desse fractal para a evolução do conjunto de almas envolvidas nos projetos de cada grupo. Por essa razão que muitos abusos de poder e manipulações genéticas foram permitidas pelo Conselho, pois existem diretrizes que estão acima do conceito de bem e de mal que a humanidade prega em seus registros religiosos e psíquicos e morais. Um dos mistérios de Lyra e do setor de Vega justamente reside nesse aspecto. Quando Satã criou um experimento não autorizado entre o genoma de draconianos e de humanos de Lyra, esse foi o início de uma longa história, de uma longa guerra racial, que até os momentos atuais representa uma disputa de poder racial e político dentro do quadrante estelar ao qual a Terra está diretamente envolvida há milhares de anos. Então, meus queridos, essa é a parte do livro do Rodrigo Romo que está aberto. Eu esqueci, não lembro se é a origem, qual livro que é. Mas isso explica muita coisa, explica o porquê existem seres draconianos e reptilianos ainda fazendo comércio de seres humanos por tecnologia, com os seres que controlam a Cabala, né, que controlam os Estados Unidos, Rússia, China, controlam o mundo, por assim dizer, né, que estão por trás das famílias mais ricas. Por que ainda existe esse comércio internacional mesmo, não só do genoma humano, como do ser humano em si? E por que os seres benevolentes das Pleiades, de Aldebaran, de todos os conglomerados ali perto de Alcione, desses universos locais, das estrelas e dos sistemas solares que habitam Alcione, que estão ao redor dela como o nosso sistema solar, são muito cobiçados na galáxia, para se entender como que trabalha o genoma crístico, marrátmico, búdico. Então todos querem criar híbridos de humanos da Terra com as suas raças. É o caso dos Zetas, que também estavam lá no planeta Ápice, na constelação lá de Lyra, ao redor da estrela Vega, que se desenvolveu mais ou menos na mesma época que a raça Ária, que foi clonada junto com os reptilianos, formando a raça Draco. Mas os Zetas, que agora estão ali, tem sua base em Zeta Reticuli, vieram das 52 linhagens, ou não, 52, não, 70 e tantas, não sei quantas, 70 e poucas linhagens do planeta Ápice que formaram os Zetas, que deram origem aos Greys, que estão tentando salvar a sua raça, criando híbridos de humanos da Terra com os deles, para num futuro relativo terem restabelecidas as suas funções que sumiram. Eles são agora apenas clones e entidades biológicas ciborgues, tecnológicas. Então eles são usados por diversas outras raças. Eles querem alterar isso para voltar a ser uma raça evolucionária. Eles passaram a ser uma raça involutiva em um certo momento. Então eles não têm sistema digestivo, não tem sistema reprodutor, não tem mais o sistema respiratório deles. Você pode ver pelas fotinhos aí dos Greys, apesar de existirem várias raças e o assunto é vasto, tem muita coisa aí na internet, muitos documentários. Você pode ver que eles são seres meio defasados. Então essas são uma das classes de seres que estão buscando híbridos, são a raça mais comentada no quesito abduções. Fui abduzido, blá blá blá. Geralmente eles falam que são os Greys, e porque eles ainda estão extraindo material genético da Terra devido aos acordos que eles fizeram com os governantes dos Estados Unidos, mas não o governante e o presidente. Quem governa os países não são os presidentes. Existem classes de... Geralmente são os capitalistas que detêm as maiores empresas, que estão ali manipulando e trocam tecnologia, criam o poderio militar dentro de cada país.
Então, quem manda no país é o capitalismo. O presidente é figurativo. Bom, não vamos nos alongar. Esse foi a segunda parte da raça de Lyra e a terceira parte da série Origens da Raça Humana. Espero que você tenha gostado. Deixe aí os seus comentários, sua dúvida, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, ative as notificações. Tamo junto, gratidão.